E galera, uma suposta funcionária da Rockstar Games teria postado nas suas redes sociais uma foto mostrando o seu progresso durante o gameplay do GTA 6, inclusive mostrando os troféus do jogo, além da capa do GTA 6 que supostamente vazou. Mas será que tudo isso é real? Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, GTA 6 é o fenômeno da internet, o jogo mais comentado, mais falado, com mais vídeos sendo reproduzidos nesse exato momento. Só pra vocês terem uma ideia, o trailer 2 oficial saiu no dia 6 de maio, agora o dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês é no final do dia 9 de maio, e o canal Sunnyplay já publicou cerca de vídeos pra 3 semanas de canal. É isso mesmo, a gente publicou praticamente 3 semanas de vídeos em 3 dias, é um volume absurdo de conteúdo. Então convido vocês a conferirem os vídeos que saíram essa semana, tem muito conteúdo bacana pra vocês, vai lá e confere que tem cobertura completa do canal Sunnyplay sobre o GTA 6. E é óbvio, né rapaziada, que como o jogo tem se destacado bastante, né, tá em evidência, um hype absurdo, é óbvio que tem pessoas que podem se aproveitar disso pra disseminar desinformação. Isso porque tá circulando na internet alguns posts feitos pela Skibidnick, que supostamente é uma ilustradora da Rockstar Games, que compartilha um pouco ali da sua rotina de trabalho nas redes sociais. E até então nada demais, né? Só que o lance é que após o lançamento do trailer 2 do GTA 6, essa Nick teria compartilhado no seu perfil do Twitter um print da sua biblioteca de jogos na PlayStation Network. E é óbvio que lá continha também o GTA 6. E não só isso, mas possuíam informações que ela estaria jogando uma versão de teste fechado do GTA 6, além também da quantidade de troféus que ela teria adquirido e a quantidade total de troféus presentes no jogo. E rapaziada, esse print tem viralizado e sendo compartilhado massivamente no mundo inteiro. Outro lance também que tá circulando na internet é uma suposta capa do GTA 6, né? Como se fosse a caixa ali do Blu-ray, que vai estar disponível ali em mídia física para os jogadores de PlayStation 5 e Xbox Series. E bom, vamos dar uma analisada aí nessa imagem. Primeiro que ela tá muito bem feita, é muito difícil de manipular um tipo de imagem com tanto de informação que tem nessa, até porque essa fonte aí disponível no PlayStation 5 não é tão simples assim de ser achada, tá? Então encontrar alguém que consiga reproduzir essa tela com o máximo de fidelidade possível em comparação ao painel ali de informações dos jogos do PlayStation 5 não é fácil para qualquer um. Segundo que essa imagem que aparece ali na sua aba de jogos do PlayStation 5 geralmente é um print de algum jogo que você tem jogado. Então nesse caso aí do GTA 6, aparentemente a Nick teria escolhido ali uma tela de loading, o artwork que aparece quando você coloca o jogo para rodar. Então assim, tendo uma análise técnica, esse print aí tá praticamente perfeito, ele é muito crível, dá para qualquer pessoa acreditar. Mas será que essa Nick realmente trabalha na Rockstar Games? Bom, aparentemente não, e esse perfil já é responsável por causar essa confusão nos fãs há bastante tempo, desde a época lá da teoria do número 27, vocês estão lembrados? Pois é, rapaziada, esse perfil naquela altura teria compartilhado fotos como se ela tivesse recebido aquele presente que a Rockstar Games deu para os seus funcionários na época de fim de ano de 2024, onde alguns receberam moletom, toalhas e coisas do tipo. E bom, na verdade, esse perfil teria se aproveitado de fotos de funcionários da Rockstar Games, né? Teria pego fotos que outros funcionários compartilharam e teria postado como se fosse dela, né? Pra dar a entender que ela recebeu o presente, que ela é uma funcionária da Rockstar Games, sendo que na verdade não passa de um bait gigantesco. Esse perfil naquela altura da teoria do número 27, quando os funcionários da Rockstar Games receberam esses presentes de fim de ano, já havia sido desmascarado, né? Já haviam repercutido ali no fórum do Reddit, no GTA Forums, indicando que essa Nick não passa de uma picareta, ela nem trabalha na Rockstar Games. Agora eu não sei se realmente existe uma Nick ali trabalhando no desenvolvimento do GTA 6 e essa pessoa tá se aproveitando de alguém que existe na vida real pra fingir que é ela no Twitter, ou então se é apenas um nome totalmente criado, né? Essa pessoa nem se chama Nick, não tem nenhuma Nick na Rockstar Games e alguém se aproveitou pra criar esse perfil fake e espalhar que é uma funcionária da Rockstar Games. Inclusive existe uma série de posts no Reddit que desmascaram a Nick, mostrando evidências ali que realmente não é uma pessoa que trabalha pra Rockstar Games, ele apenas tá iludibriando os fãs. Tá, Sam, mas e aí como que essa pessoa conseguiu esse print tão perfeito ali de tá jogando o GTA 6? Olha, rapaziada, sendo bem sincero, não sei. Provavelmente alguém que fez isso aí no Photoshop, alguém que domine das técnicas do programa e tenha uma boa avaliação de como funciona ali o layout da PlayStation pra poder conseguir reproduzir da maneira mais fidedigna possível, tá? Isso daí não é nenhuma novidade, tem pessoas que são muito boas com essa skill, que conseguem realmente reproduzir artes oficiais com a maior fidelidade possível, né? Utilizando as fontes, imagens de fundo, algo do tipo, mas tudo isso daí não passa de um bait, tá? Não tem nenhuma nick dentro da Rockstar Games e ela não tá compartilhando
compartilhando ali quantos troféus vai ter no jogo, ou até mesmo quantos % ela já jogou do game. E olha, outros indícios que podem confirmar que tudo isso aí não passa de um bait é que, rapaziada, vamos combinar, nenhum funcionário da Rockstar Games iria compartilhar um print desse, né, de que tá jogando o jogo, de quantos troféus tem, ou qualquer tipo de informação que poderia dar um spoiler da experiência pros fãs. Se vocês observarem, existem diversos funcionários da Rockstar Games que realmente têm perfil no Twitter, nas redes sociais, mas se vocês analisarem, eles não compartilham nada. Geralmente eles ficam meses sem fazer nenhum tipo de post, e quando postam, não é nada demais. Ou é alguma coisa que nem tem nada a ver com games, com desenvolvimento, ou quando a Rockstar Games liberou o Trailer 2, por exemplo, a maioria dos desenvolvedores da Rockstar que participam do desenvolvimento do jogo apenas recompartilharam ali o post com emoji, ou alguma coisa bem limitada para não dar nenhum tipo de informação. Então, é óbvio, né? Nenhum funcionário da Rockstar Games, com o NDA rigoroso que a Rockstar impõe para os seus funcionários, ali com uma multa na casa dos milhões de dólares, iria postar nenhum tipo de print ou foto jogando GTA 6, por mais que seja apenas ali uma informação mínima como a quantidade de troféus que o jogo tem. Outro ponto que eu acho que é bem pertinente falar é que, bom, uma ilustradora da Rockstar não deve ter acesso à versão final do jogo para você jogar ou fazer qualquer tipo de teste de bugs ou algo relacionado. Vamos combinar, rapaziada? Se a pessoa trabalha com desenvolvimento de artes, o que tem a ver ela jogar um jogo ali, mesmo que seja na versão beta ou na versão final, para consertar bugs ou algo do tipo? Não tem nada a ver, tá? A única probabilidade de um funcionário da Rockstar Games jogar o jogo é ou se a pessoa programa, ou se a pessoa desenvolve o game ativamente, ou até mesmo se a pessoa é um beta tester, né? Pra mim não faz nenhum tipo de sentido um ilustrador ter acesso ao jogo antes do lançamento, sabe? Tipo, é uma coisa muito confusa, tá? Levando em consideração que um desenvolvimento de um game como GTA 6 exige diversos tipos de setores, cada pessoa é responsável por uma parte. Sei lá, tem um cara que faz só árvores, tem outro que trabalha apenas com sombras, tem outro que desenvolve carros. É um tipo de segmentação muito ampla. E é óbvio que uma pessoa que trabalha com artes, com ilustração, não tem nada a ver com correção de bugs, muito menos com testar o jogo antes do lançamento. Então, isso não tem nenhum tipo de coerência. Além disso, rapaziada, é óbvio que o GTA 6 não tá finalizado. Por mais que ali no Trailer 2 já deu pra ter uma noção de como o game tá, e que provavelmente o desenvolvimento esteja bem avançado, mas é possível que o game ainda não tenha atingido o estágio Gold, que é quando ele tá realmente completo, todo compilado, e aí sim ele vai ser enviado pras plataformas para ser distribuído. Então o GTA 6 ainda não chegou nesse patamar. Então é óbvio que ele não tá disponibilizado ali na PlayStation, nem na Xbox, nem muito menos pro PC. Tudo bem que já saiu ali o painel do GTA 6 na PlayStation Network, na PlayStation Store, para você colocar na sua lista de desejos, mas tudo não passa de uma página na web. O jogo em si não tá hospedado ainda na PlayStation, então obviamente não tem como ninguém ter suporte a nenhum tipo de troféus até o jogo ter sido compilado e realmente ter sido distribuído nas lojas. Será que faz sentido isso aí que eu tô falando? E bom, rapaziada, vocês lembram lá daquela capa que surgiu aí na internet como a capa real do GTA 6? E bom, rapaziada, como vocês devem imaginar, essa capa aí é completamente falsa. Isso porque, além dela utilizar a artwork nova que saiu do jogo, como a arte oficial do jogo, além disso, lá atrás, na parte da descrição do jogo, onde possui a sinopse da história, diz o seguinte, que Jason e Lúcia são dois indivíduos de origem muito diferentes que encontraram seus caminhos entrelaçados no submundo do crime. Jason, um ex-presidiário experiente, e Lúcia, uma astuta traficante de rua. Juntos eles empreendem assaltos ousados, se envolvem em intensos conflitos de gangues e desvendam uma teia de corrupção que atinge os mais altos escalões do poder. Sua jornada é repleta de ambição, traição e sobrevivência nas ruas iluminadas por neon e ladeadas de palmeiras em Vice City. Bom, vale lembrar que geralmente a capas da franquia GTA é uma arte em mosaico. Isso aí já se tornou praticamente uma cultura dentro da Rockstar Games. É sinal que é impossível de sair uma capa com um formato diferente? Não é. Mas dentro de um modelo de negócio que é tradicional, que segue uma premissa, uma estética oficial, é óbvio que a Rockstar Games não vai lançar uma capa diferente dos últimos lançamentos. Eles sempre lançam artworks, fotos oficiais, imagens oficiais, mas a capa é icônica. Sempre tem ali um helicóptero do lado esquerdo superior, sempre é um mosaico com as principais artworks do jogo, e nunca fugiu muito disso aí em mais de 20 anos. Então não é agora no GTA 6 que vai ser diferente. Então, rapaziada, qualquer tipo de capa que fuja desse padrão, pode ter
ter certeza que é falsa. Além disso, como eu falei pra vocês, a descrição do jogo, da história do game, não tem a menor lógica em comparação com as informações oficiais compartilhadas com a própria Rockstar Games. Primeiro que a Lúcia nunca foi traficante de rua, e o Jason pode até ter sido preso, mas ele não é conhecido por isso, ele não é um ex-presidiário, ele é um ex-militar que se envolvia em confusões no passado, entrou pra marinha e, bom, atualmente continua se envolvendo com crime. Então, beleza, ele pode até ter sido preso, mas ele não é conhecido por ser um ex-presidiário experiente. Sem mencionar que o case que o cara utilizou aí é o mesmo case do PlayStation 4, esse encarte do papel também tá meio mal imprimido, mal encaixado, o cara censurou uma informação ali na capa que basicamente é o local de faixa etária dos jogos, né? Então o cara tá borrando ali o que seria o símbolo de mais 18, não tem nenhuma informação exclusiva ou inédita que ele precisaria estar censurando. Então assim, rapaziada, por mais que isso daí tá muito crível, tá muito bem feito, a intenção foi muito boa, mas não passa de fake news que tá sendo muito disseminada aí na internet. E olha, eu não duvido que o GTA 6 tá sendo jogado nesse exato momento por desenvolvedores, beta testers ou pela equipe da Rockstar Games. Isso aí é algo meio óbvio. Se o game tá se encaminhando pra fase final, tá sendo compilado pra vir ao público, com certeza ele tá sendo exaustivamente jogado nesse exato momento. Mas é óbvio que ninguém vai compartilhar nenhuma informação, nenhum funcionário da Rockstar Games vai postar um print jogando o game ou dos troféus que vem nele, muito menos a capa oficial do jogo, tá? Isso aí pode até vazar quando estiver muito próximo do seu lançamento, né? Até mesmo quando o GTA 6 for distribuído pras lojas, é possível que ele vaze o mapa ou qualquer tipo de arte que venha dentro do jogo. Agora, nessa altura do campeonato, faltando mais de um ano pro seu lançamento, galera, isso é muito pouco provável. Mas e aí, você acreditou nesses supostos vazamentos do GTA 6? Comenta aqui embaixo o que você achou disso tudo e vamos trocar uma ideia a respeito. E galera, não esqueça que o canal Sunny Play tá concorrendo na categoria Conteúdo Gamer no Prêmio iBest 2025. E o seu voto é muito importante pra garantir que a gente leve o prêmio esse ano. Pô, com tanta novidade a respeito do GTA 6, o canal Sunny Play crescendo, se tornando mais relevante, seria no mínimo muito bacana uma conquista dessa, poder levar esse prêmio pra casa e garantir o primeiro lugar pra Mafia Sunny Play. Lembrando que vocês podem votar todos os dias, exatamente, você não precisa votar apenas uma vez, e você pode votar até 3 vezes por dia. E se você seguir a iBest no Instagram ou no Twitter, o seu voto vai ser duplicado. Então conto muito com o seu apoio pra ajudar a gente a levar esse prêmio pra casa, e vale lembrar da minha promessa, se a gente levar em primeiro lugar, vai ter sorteio de 5 cópias do GTA 6 aqui no canal Sunny Play pra vocês, tá? A minha promessa é dívida, vamos tentar pegar o primeiro lugar que tem mega sorteio pra vocês. E ó, não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem relevância e merece ser compartilhado. Outra forma de nos apoiar é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, pra não perder as novidades do GTA 6. E ó, você quer receber os vídeos antes de todo mundo? Ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos além de apoiar o nosso trabalho? Então clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Mafia Sunny Play você também. Ou então clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E ó, corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre compartilho as novidades com vocês em primeira mão e vocês podem mandar sugestão de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, fica um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!